surge, galera? Duda Cabreira por aqui. Bom, bora falar um pouquinho de Palmeiras? Bora falar um pouquinho sobre mercado da bola, sobre temporada 2026? Tenho 3 assuntos bem legais pra gente tratar nesse vídeo aqui, então chega por aí, já deixa o like, já compartilha esse vídeo que ajuda demais e se inscreva por aqui também pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, das nossas lives, né? Mas bora aí porque tem 3 assuntos bem legais pra esse vídeo. E o primeiro deles é a especulação da saída de Bruno Rodrigues do Palmeiras, né? Muito se falou depois daquela situação toda que aconteceu, dele ter jogado um torneio na cidade natal dele e o Palmeiras não ter sido avisado, que ele iria ser negociado pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode acontecer? Ainda pode acontecer, mas inclusive é uma informação do nosso palestra de que o Palmeiras não tem nenhuma proposta oficial para a saída de Bruno Rodrigues. Pode haver algumas especulações, mas nenhuma proposta oficial para o jogador sair do Palmeiras e ir aí para outro time do futebol brasileiro. Então, o que está neste momento, até a gravação deste vídeo, é que Bruno Rodrigues se reapresentará com o restante do elenco no dia 4 de janeiro. E aí, bom, a minha opinião sobre isso que eu acho que é válido também, galera. De verdade, o Bruno Rodrigues passou por uma transição complicadíssima nesses 2 últimos anos aí, né, todas 2 lesões nos joelhos muito sérias, porém a gente sabe que Bruno Rodrigues teve a oportunidade nesses jogos e não entregou mais do mesmo do que a gente já esperava e imaginava que ele iria entregar no Palmeiras. Seria um jogador para compor elenco, não, mas não um jogador para ser um destaque, um titular da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bruno Rodrigues teve até algumas chances, mas não conseguiu se firmar. Por conta disso, a melhor situação para o Palmeiras, para abrir espaço no plantel de 2026, focando em jogadores, na minha visão, jogadores mais experientes, era negociar Bruno Rodrigues. Mas até então, o que sabemos, e como eu passei para vocês, não há nenhuma proposta oficial. Eu, se fosse o Palmeiras, tentaria algum empréstimo ou alguma negociação para que esse jogador também tivesse algum poder financeiro de volta para o Palmeiras. Vamos aguardar, mas até o que a gente sabe sobre o mercado da bola e sobre Bruno Rodrigues é isso que eu passei para vocês. Outra informação aí também, e algo que me deixa um pouco, não triste, mas eu esperava assim mais desse jogador. Rômulo, lembra dele? Destaque do Campeonato Paulista 2024, chegou badalado no Palmeiras, né? Veio do Novo Horizontino, foi comprado pelo Palmeiras naquele momento, com um contrato de 5 anos, chegou para ser o próximo Richard Rios naquele momento, né? O Richard Rios já vinha se destacando no Palmeiras, sendo titular, então o Palmeiras teve esse lance de captar jogadores do Campeonato Paulista que se destacavam para trazer, porém, Rômulo não deu certo, né? Chegou ao Palmeiras, jogou alguns jogos, teve oportunidades no Campeonato Paulista, mas mesmo assim não se firmou, né? Teve algumas oportunidades e mesmo assim não se firmou. Infelizmente, com isso, o Palmeiras, ele já chegou a jogar o Campeonato Paulista de 2025 pelo Palmeiras, né, alguns jogos, mas e com isso, infelizmente, o Palmeiras teve a opção de o quê? De emprestar o jogador. Foi até muito contestado na época do empréstimo, né, por que não utilizar mais, porque Abel Ferreira não utilizou mais esse jogador que parecia ter tanto potencial. Na época até saiu algumas coisas de questão de extracampo e tal, porém nada foi falado realmente de concreto e o jogador acabou indo pro Ceará. E lá, a gente esperava que ele ia ter mais rodagem, poderia voltar para o Palmeiras no segundo semestre, aí podendo ajudar o Palmeiras, já que teríamos Copa do Brasil, própria Libertadores, ou enfim, um jogador que poderia ter se destacado no Ceará, mas chegou lá também não deu certo, né? Não deu certo, jogou pouco, jogou ainda menos do que jogou no Palmeiras. E agora, uma informação do nosso palestra que está praticamente selada a volta de Rômulo ao Novo Horizontino. Ele não vai ficar no Palmeiras, né? Não conseguiu ficar no Ceará, ele estava emprestado do Ceará para o Novo Horizontino para disputar a Série B e agora vai ficar em 2026, definitivo até o final da temporada 2026 no Novo Horizontino. Com isso, o Palmeiras já não quer contar com o jogador e, na minha visão, também não faz nenhum sentido, né? Depois da reformulação toda que teve, apesar de não ter dado o que a gente esperava em resultado em campo, mas o Palmeiras, infelizmente, o Rômulo demonstrou, inclusive nesses 2 últimos, na volta do Novo Horizontino e no Ceará, que não serve para ser jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. E com isso, pro Palmeiras não perder, né? Não perder ainda mais, vai voltar, vai ficar essa temporada 2026 no Novo Horizontino. E aí a gente esperar que consiga alguma venda, algum valor de venda futura para as próximas temporadas. Muito triste, porque é um jogador jovem que tinha tudo para poder ser mais uma revelação e ser uma venda aí, como foi o Richard Rios, mas não deu certo e não jogou nem com a camisa do Palmeiras bem, como deveria ter jogado. Vamos à última informação e última opinião deste vídeo, que pra mim é uma questão muito polêmica, porque vamos falar de quem? De pra mim, dos ídolos dessa nova geração, que é Rafael Veiga. Rafael Veiga aí tem o contrato caminhando para o final, né? E muito parte da torcida diz que já encerrou o ciclo de Rafael Veiga.
outros dizem que não, que Rafael Veiga ainda deve continuar do Palmeiras, e é uma apuração também no nosso palestra, nós temos informações do nosso palestra aqui, que neste momento a intenção é que Rafael Veiga continue no Palmeiras. Tem algumas especulações, principalmente de clubes dos Estados Unidos, para levar Rafael Veiga, porém o jogador sabe quanto ele é ídolo e quanto ele gosta como torcedor de estar na Sociedade Esportiva Palmeiras, não vai forçar nenhuma saída e, claro, ficar à disposição. Por outro lado, a comissão técnica vê o Rafael Veiga como um jogador de liderança, né? Já que saiu alguns líderes do time, a comissão técnica vê Rafael Veiga como um cara de liderança na Sociedade Esportiva Palmeiras. E até eu queria ouvir de vocês, eu queria ler de vocês aí os comentários sobre essa questão de Rafael Veiga. Toda a passagem dele no Palmeiras conta alguns números históricos, né? A gente sabe o quanto ele realmente é um dos responsáveis por essa nova cara, principalmente pela cara de Abel Ferreira, dos títulos conquistados por Abel Ferreira no Palmeiras, né? Na minha visão, Rafael Veiga fez uma temporada muito abaixo do que a gente esperava, a gente contava com esse jogador para 2025, né, e não aconteceu. Ele foi decisivo na parte quando a gente ganhou contra a LDU, poderia ter sido decisivo se tivesse se tivesse convertido aquele pênalti na final do Paulista, né, que não aconteceu. Ali a gente já percebeu no início da temporada ainda que seria uma temporada bem abaixo de Rafael Veiga. Chegou muito que ele já deveria ter acabado ali o fim de Rafael Veiga no Palmeiras. Mas eu digo para vocês que para mim, Rafael Veiga ainda pode continuar no Palmeiras, pelo menos para a temporada 2026. É um jogador que jogou a maior parte de 2025, a gente não pode esquecer, com dores, né, com muitas dores aí. Ele teve essa lesão no pubis, depois sentiu muita dor e jogou grande parte dessa temporada 2025 com dores dessa lesão. Então, pode ser que agora, 100% recuperado, ele consiga recuperar também o futebol que a gente espera dele em 2026. E claro, para esse time que fez toda essa reformulação em 2025, tem muitos jogadores jovens, muitos jogadores que não têm a casca de Rafael Veiga, que já disputaram tantas finais, seja importante um jogador como ele, para estar no vestiário, para falar, para estar ali impondo e falando com os jogadores que não têm essa experiência. Então, essa parte de liderança vai ser fundamental, já que o time todo, como a gente disse, faltou isso, pelo menos é uma das minhas visões, que faltou isso pro Palmeiras de 2025, ter alguém mais cascudo no vestiário. Rafael Veiga é esse jogador que pode ajudar muito para a temporada 2026, que vamos precisar. O Palmeiras tende a chegar de novo em finais, se a gente vai ganhar ou não, eu de verdade não tem como não ganhar. A postura do time precisa melhorar. E não só isso, né, a gente sabe que algumas coisas lá dentro precisam melhorar, mas o Rafael Veiga pode ser esse cara que ajude a reconstrução e aí sim, essa reformulação que passou por um crescimento em 2025, quer dizer, um início de um crescimento em 2025, realmente exploda em 2026 e traga o futebol esperado com a ajuda desses veteranos. E Rafael Veiga agora é um deles, tá? Eu quero ler a opinião sua aqui, comenta aqui embaixo. Antes de terminar o vídeo, no primeiro comentário fixado, tá o link do nosso cadastro oficial da nossa parceira, mais oficial do que nunca, a KTO. Ano que vem é ano de muitos campeonatos novamente, então vai lá, clica aqui no link, no primeiro link fixado, já faz o cadastro agora em 2025 ainda, para você já começar 2026 já se preparando. Então bora lá, vai lá, acessa o site da KTO, vamos que vamos, e olha, deixa o like, se inscreva, muito obrigada a você que assistiu até aqui, tamo junto, avante palestra, e eu fui!